Nós estamos ministrando essa série intitulada Teologia da Aliança. Por que a gente está ministrando essa série? Porque a gente precisa compreender, conforme a revelação bíblica, a palavra de Deus, o que é aliança? Como funcionam esses termos da aliança? Como essa aliança foi promulgada? Quem cuida dessa aliança? Qual o tempo de duração dessa aliança? Quem é o Deus que fez essa aliança? A gente precisa conhecer isso. Aí você diz, pastor, mas na minha vida pessoal, minha vida do dia a dia, eu tenho tantas coisas para resolver, amanhã mesmo, eu tenho tantas contas para pagar, tantos desafios. Eu digo para você, eu também tenho. Os mesmos desafios que você tem, eu tenho. Então, para que ficar falando de coisas tão teóricas? Eu digo para você que tudo que a Bíblia traz de fundamento vai servir para a sua vida prática de uma forma tão gloriosa que você nem imagina. Conhecer o Deus da aliança ajuda muito na sua vida, no seu dia a dia, na sua vida cristã. Porque muitos tropeçam por lhes faltar conceitos elementares da fé. Muitos vivem professando pelos ares uma fé cristã, mas não entendem a aliança que foi feita por intermédio do Senhor, nosso Deus. E a pessoa começa a entrar em confusão, a pessoa começa a se debater, a pessoa começa a querer ouvir tudo, querer andar loucamente. Então, vamos lá, vamos trabalhar, tem muito trabalho. Gênesis 15, 8. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte às outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultados em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão por aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com... Quem fez aliança com Deus? Foi o homem ou foi Deus? Olha o que a Bíblia diz. O Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, o Quenezeu, o Cadmorreu,
o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Pastor, que texto é esse? Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Graças a Deus. Irmãos, se eu pudesse descrever uma característica do ser humano, e uma característica que foi observada aqui na vida de Abraão, essa característica que foi observada aqui na vida de Abraão é uma característica observada na vida de todo ser vivente. Essa característica se chama insegurança. O homem é inseguro. A queda no Éden trouxe esse aspecto na vida do homem. Depois que o homem caiu, não valeu para mais nada. Depois da queda do homem, não tem valor nenhum mais. Está separado da aliança do seu Deus. E o homem, ele vive uma vida de insegurança. A insegurança quanto à eternidade, a insegurança quanto ao futuro. E se tivesse outra característica que nós pudéssemos dar ao homem, é a falta de compreensão na promessa de Deus. Por exemplo, eu já vi muitas pregações acerca de Abraão e essa pregação não tem a pretensão de ser melhor do que nenhuma outra. Porque eu quero pregar a palavra. Não estou aqui para expor oratória ou grandeza de conhecimento. Nada disso, eu quero pregar a palavra. Mas quando se fala de terra prometida, quando se fala de alcançar, de promessa, geralmente as pessoas, alguns pregadores e as pessoas sempre fazem um link com a sua vida terrena. Tome posse da terra, tome posse da promessa, tome posse disso, tome posse daquilo. E a gente vai compreender o que significa isso. Por que Deus promete terra? Que Deus queria que o homem ficasse tão ambicioso assim, a ponto de querer matar alguém para tomar aquela terra. Sabe que Deus queria que o homem se tornasse um grande latifundiário. Queria que o homem fosse realmente poderoso. A gente precisa compreender, porque senão a nossa fé, ela fica girando em torno disso. A promessa que a gente fica trabalhando é a promessa de possessão, é promessa de terra. Vamos compreender, à luz da palavra, o que tudo isso significa. A gente vê no contexto que a fé de Abraão foi testada, e foi testada severamente. Tudo que foi prometido para ele passou num moedor de cana. Por exemplo, a Bíblia fala da promessa da terra que emana leite e mel. A gente vai ver o porquê que Deus prometeu essa terra que emana leite e mel. Só que ele não tinha nem 1 centímetro de terra. Fala da bênção que ele seria. Mas pragas caíram sobre os egípcios por conta de Abraão. A Bíblia fala de uma descendência numerosa. Só que Abraão não tinha nenhum filho. Tudo isso aqui a gente deve levar em consideração o plano de salvação. Porque existem pregações perigosas acerca disso. Eu vou te falar uma pregação perigosa. Se o seu Isaac não chegou, aguarde. Porque esse ano é o ano do seu Isaac. Bom, a narrativa da salvação em Jesus não nos ensina isso. E esse texto não quer nos ensinar isso. Que esse ano é o ano do seu Isaac. É o ano daquilo. É o ano daquilo outro. Não! Quando Deus fala em terra,
quando Deus fala em filho, em descendência, Deus tinha um propósito em tudo isso, no plano salvador. E o propósito dessa mensagem é que a gente compreenda isso. Porque senão a gente vai ficar buscando promessa na caixinha. Calma aí, a promessa para hoje é isso. Aí no outro dia abre a caixinha de novo, o que tem na caixinha de promessa? A caixinha da promessa hoje para mim tem aquilo. Glória a Deus. E só sai coisa boa. Porque quando você pega uma coisa ruim, você fala, opa, não, pula. A gente precisa entender aliança. É porque a aliança na Bíblia, ela é carregada de nomenclaturas, ela é carregada de simbologias, e as pessoas às vezes usam essas simbologias para o seu benefício na terra. A terra prometida, ela tem uma conotação de esperança do paraíso, de um lugar que Deus coloca o povo, restauração, e não necessariamente no sentido de somente herdar aquela terra. Quando a Bíblia fala de terra prometida, ela está falando de uma esperança do paraíso, de uma esperança futura, de um dia viver a paz de Deus. Viver a paz de Deus. Essa paz que foi corrompida no Éden. Então essa terra prometida que Deus fala a Abraão, não é nesse sentido de que o povo ia herdar a possessão. Essa possessão de terra é simplesmente um meio que Deus usa para explicar para o povo, para dar o sentido para o povo, que ia colocar esse povo numa terra que mana leite e mel, no sentido de que Deus seria o seu Deus, e esse Deus cuidaria desse povo. Fechou? E de fato Deus é o nosso Deus, e Deus cuida de nós. A terra simbolizava a plenitude de vida com Deus. Não é um fim em si mesmo. Herdar a terra não é um fim em si mesmo. Não, eu quero a terra. O povo queria a terra. Abraão creu quanto a um filho. Deus promete um filho, uma descendência. Por que que Deus promete um filho? Simplesmente para satisfazer o desejo de Abraão de ter um filho? Você sabe que muitas pessoas têm tentado colocar Deus como escravo dos seus desejos. Por que Deus promete um filho, Abraão? Será que é simplesmente porque, não, tadinho dele, eu não tenho filho, vou dar um filho para ele? Fazia parte do propósito divino. Entregar um filho a Abraão. Mas isso tem um porquê. O porquê, a gente vai encontrar isso em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que eu preguei no outro domingo. O homem peca, mas no capítulo 3, versículo 15, Deus deixa lá a promessa do Redentor, que nasceria de uma mulher, e que pisaria a cabeça da serpente. Esse homem, descendente de mulher, é o que Abraão esperava. Esse descendente da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás, Jesus, era a promessa que Deus estava continuando na vida de Abraão. Então a promessa continua. Deus promete lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o homem peca, mas Deus entrega a promessa do Redentor. Através de Noé, Deus preserva o homem de viver uma catástrofe natural. E agora nessa promessa de Abraão,
Deus está dizendo o seguinte: olha, o homem pecou lá no Éden, mas da descendência da mulher virá o Redentor. Então, Abraão, eu estou te prometendo um filho. É no sentido de que o Redentor viria dessa descendência. Entendeu? O Redentor viria dessa descendência. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala dos textos do Antigo Testamento. Ai meu Deus, esse ano eu ando do meu Isaac. Qual é o teu Isaac? É um carro? O teu Isaac é uma casa? Qual é o teu Isaac? Vamos profetizar o Isaac. Para com isso. Para de ficar profetizando Isaac. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos correr atrás. Esse é o ano apostólico de Isaac. É o ano da tua promessa. Isaac vai nascer. Qual é o teu Isaac? É o emprego? Eu estude para concurso. Melhor do que ficar profetizando Isaac. Porque Isaac aqui simbolizava a descendência que chegaria em Jesus Cristo de Nazaré. Abraão creu quanto a esse filho. Ou seja, a sua descendência ia incluir aquela semente lá de Gênesis 3,15. Quem estava aqui ouviu a pregação, por isso que não pode perder domingos, senão você perde o fio da meada. Essa semente esmagaria a cabeça de Satanás e libertaria os homens da maldição do pecado. Então, assim como Lameque, o pai de Noé, que também esperava que seu filho fosse aquela descendência que libertaria o povo, Lameque também teve essa mesma esperança, que o descendente que libertaria o povo da maldição do pecado no Éden fosse Noé. E Abraão esperava que o descendente que ia libertar o povo do pecado lá em Adão fosse quem? Através de Isaac. Agora, qual era a certeza que Abraão tinha disso? Ele faz no versículo 8, ele faz uma pergunta. Senhor Deus, como saberei que eu hei de possuí-la? Como eu saberei que eu possuirei a promessa? Aí o texto diz que Deus manda Abraão dividir vários animais, coloca as partes ensanguentadas separadas umas das outras, e ele fica de pé como testemunho, e a Bíblia diz que o sol se pôs, e de repente uma tocha de fogo, e um fogareiro passava entre as partes. Então vou recapitular, é um texto complicado. Deus tinha uma promessa de entregar o descendente que esmagaria a cabeça de Satanás, Jesus Cristo de Nazaré. Deus fala através de Abraão, e Abraão, ele diz, olha, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? E Deus vai e fala, olha, coloque animais, corta no meio, as partes ficavam de um lado e do outro ensanguentadas, e a Bíblia diz que uma tocha de fogo passou no meio. Agora, o que isso significa na aliança, na teologia da aliança? Um fogo, uma tocha de fogo passar entre as partes ensanguentadas de um animal cortado. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abraão. Qual aliança? Repito, da tua descendência virá quem? O Redentor prometido a Adão. A gente tem aqui a figura de uma tocha de fogo, um fogareiro e um animal partido e ensanguentado. E essa tocha de fogo passando no meio. Qual o significado disso? Animais cortados. O único significado que é unanimemente, doutrinariamente falando, é o Deus passando entre essas partes.
se colocando como juramento dessa promessa. Porque Abraão fez o quê? Abraão fez um questionamento: como eu saberei que irei possuir essa promessa? Então Deus se coloca como juramento, Ele se coloca como o próprio fiador dessa promessa, passando no meio de animais cortados, ensanguentados. Então Deus estava se comprometendo, jurando, estava querendo dizer assim: olha, que eu seja cortado em pedaços como estes animais, se eu falhar em cumprir as minhas promessas. Quer dizer, Ele jurou por si mesmo. As pessoas às vezes vivem como se a aliança que ela tem fosse ela que tivesse sido feita, como se fosse ela que tivesse feito com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: se foi você que fez uma aliança com Deus, você vai quebrar e nunca mais vai conseguir restaurar. Agora, se foi Deus que fez essa aliança com você, Ele é o fiador, é o penhor dessa aliança. É isso que Ele quer ensinar para Abraão. Olha, Abraão, vamos parafrasear. O homem pecou lá no Éden. Pecou, o homem pecou, errou o alvo. Mas eu prometi um redentor. E eu estou reafirmando para você, Abraão, que esse redentor vai vir. E eu estou passando como tocha de fogo no meio desses animais cortados, para te dizer que eu vou cumprir essa aliança. Eu sou o penhor dessa aliança. Não está diante de Deus, de um Deus fraco, não, rapaz. Deus é forte. O homem é poderoso. Poderoso. Então, na passagem entre essas partes mutiladas, a aliança era celebrada. E note, mediante o quê? Derramamento de sangue. Corta um animal no meio, as partes ensanguentadas de um lado e do outro, e o Senhor passando com uma tocha no meio. Então essa aliança foi selada com a morte de quem? Daquele que celebrou. E tem uma coisa muito interessante aqui. É a possibilidade, porque olha só, Deus fez uma aliança, certo? As alianças que Deus fez com o homem sustentou? Não. O homem sempre quebrou as alianças. A história de Israel é uma história de quebra de alianças. Agora, note uma coisa fenomenal. Que quem fez essa aliança foi Deus. E mesmo o homem quebrando as alianças, Deus a sustenta. Deus a sustenta. A teologia da aliança trata justamente disso. Deus sustenta a sua aliança. Antigamente, acontecia o seguinte: se uma aliança fosse quebrada, poderia ter o quê? O transgressor daquela aliança não teria de morrer se houvesse os termos de substituição. Vou dar um exemplo jurídico. O testamento. Não há lugar para alguém substituir o testador em sua morte, sim ou não? Não tem como. O cara que tem que morrer. Por isso que existe uma diferença entre aliança e testamento. Na aliança, você quebrou a aliança, mas Deus te substituiu no cumprimento desse pagamento. É o que Jesus fez na cruz do Calvário. Essas alianças, essa aliança aqui foi quebrada pelo homem. Assim como a aliança lá em Moisés, que nós vamos falar domingo que vem.
Todas essas alianças foram quebradas pelo homem. Só que, o Deus que fez essa aliança, Ele pagou, no lugar de quem quebrou, a pena. Ele nos substituiu. Aquele que faz a última vontade e testamento deve morrer. Não deve? Só que na aliança, Cristo podia morrer para deixar você e eu livre das maldições, como consequência da quebra da aliança, da lei, de tudo quanto é aliança que existiu. Cristo morreu pelos outros como consequência da violação que eles fizeram da aliança. Porque sem derramamento de sangue não há remissão. E a remissão deveria vir somente por um justo, aquele que se comprometeu no dia da aliança com Abraão, passando no meio das partes dos animais ensanguentada. Ele cumpriu. Será que a gente consegue compreender agora por que Jesus morreu na cruz? Na queda do homem, Deus se compromete a levantar uma semente da mulher para esmagar a cabeça de Satanás. Sim ou não? Assim como Satanás deu um golpe contra o homem, assim o homem, Deus, esmagaria Satanás e o seu poder. Satanás não enganou o homem no Éden? Sim ou não? Sim ou não? Através de um homem, só que esse homem, Deus, Satanás seria esmagado. Na cruz, Satanás atacou o Filho de Deus, porém ele atacou um inocente puro. Satanás, ele estava se destruindo, porque ele estava atacando o inocente puro. Os sofrimentos do Filho de Deus substituíram a morte merecida por mim e por você, porque nós violamos a aliança. Mas ele que passou no meio da tocha, como um fogo fumegante, ele cumpriu essa aliança. Ele cumpriu essa aliança. A morte substitutiva de Cristo fornece para nós um meio de confirmar a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Deus assumiu o compromisso de morte, quando ele fez o pacto com Abraão, a aliança com Abraão. Se ele não morresse na cruz, todos nós teríamos que morrer. Por quê? Porque nós quebramos as alianças do Antigo Testamento. Se ele não morresse em nosso lugar, nós morreríamos todos, eternamente. Quem passou entre as partes desses animais foi o Senhor. Abraão não passou. E o que a gente aprende disso? Que a salvação depende somente do Senhor. Você e eu não temos parte nessa salvação. Abraão não passou no meio dessa tocha, por quê? Porque ele não tinha capacidade nenhuma de se comprometer nessa aliança, de cumprir essa aliança, mas Deus sim. Ele é o penhor da nossa aliança. Ele sim. Por isso que a salvação não depende de você, por isso que você não aceitou Jesus, por isso que você não tem parte nenhuma, você não tem justificação nenhuma por si próprio. Jesus é a tua justiça, é a nossa justiça diante de Deus. Que grandeza o Evangelho. Ah, meu Deus, eu fico louco com o Evangelho, é muito profundo. Você não tem parte nenhuma nisso. A sua autojustiça, como eu tenho falado aqui, não vale nada. Não vale nada, você não faz mais que a tua obrigação.
Deus assumiu um compromisso de morte. O Senhor assumiu esse compromisso. A aliança foi quebrada, mas o Senhor assimilou a maldição dessa aliança quebrada. Por que veio a maldição? Porque a aliança era quebrada, vinha a maldição. Deus se fez maldito por nós. Ai, pastor, tem que fazer um culto de quebra de maldição. Não precisa. O Senhor já fez esse culto por você. Esse culto foi a própria vida dele sendo sacrificada por você. Ele fez da vida dele um culto de sacrifício para quebrar essa maldição aí, que as pessoas dizem que tem que quebrar. Não precisa de quebrar mais nenhuma maldição. Ele se tornou maldito no seu lugar. Cristo guardou as leis da aliança, morreu, sofreu a maldição da aliança quebrada pelo homem. Agora Ele pode oferecer as bênçãos mais plenas da vida aos celebrantes dessa aliança que merecia a morte. Nós merecíamos a morte. Mas essa tocha passou no meio dos animais e garantiu para a gente a promessa da aliança. Eu quero extrair algumas implicações práticas de tudo aquilo que eu falei. Primeiro, esteja certo da sua salvação por meio do sangue da aliança eterna de Jesus Cristo. Esteja certo da sua salvação. Ame a sua salvação. Deus te salvou, não é porque você era bom, ou porque Ele viu em você algo bom, ou porque Ele viu um valor em você. Deus te salvou porque você era um pecador desgraçado como eu. Deus não viu nada de bom em mim, e nem em você, e nem em nós. Nenhum valor. Nada. Que valor que a gente tinha? Que moral que a gente tinha? Nós estávamos destituídos da glória de Deus, separados da graça de Deus, separados da comunidade de Deus, quebrado, dilacerado, longe, sem consciência do nosso Criador, sem consciência do nosso Senhor, sem consciência de nada, completamente apáticos em relação a Jesus Cristo, em relação a tudo. Segunda, Deus confirmou uma aliança com Abraão e jurou por si mesmo. Ele passou pelo meio dos animais cortados. Ele jurou por si mesmo. Enfim, essa aliança depende só de Deus. Ela é monérgica. Não tem nenhuma sinergia entre você e Deus para firmar a aliança. Quem fez a aliança com você foi Deus. Não foi você que fez a aliança com Ele. Você não tinha forças para fazer aliança com Ele. É Ele que tinha todo o poder, o que passou no meio da tocha de fazer, de renovar a aliança contigo. Ele que renova tudo com você. Você se perde, eu me perco, Ele vai lá e nos puxa. Ele vai lá e renova. A graça do Senhor que te tirou, que me tirou do império das trevas, te deu forças, a fé que veio de Deus, dom de Deus, tudo isso que veio dele, que te deu forças para enxergar Cristo Jesus, é a mesma graça que te dá força para sair da lama, sair do pecado, sair dessa depressão desgraçada, sair dessa vida que às vezes fica pensando besteira, pensando em tudo que não presta, em vez de glorificar o nome do Senhor, em vez de glorificar pela grande salvação que Deus te deu, tu fica com crise existencial. Olha, quem passa fome não tem crise existencial. Você está precisando passar fome para parar com essa crise existencial. Não tem tempo de ter crise existencial. O cara está pensando em comer. Não tem problema ficar arrumando um problema. Pare com isso. Medite na tua grande salvação em Jesus Cristo, no que o Senhor fez por você, te tirou. Hoje você tem consciência do seu pecado. Hoje, se você peca, você chora, se arrepende de Deus. Antes você pecava e continuava no pecado, desgraçadamente no pecado. Meu irmão, você não pode glorificar a Deus, porque você hoje, pela graça do Senhor, tem a consciência do seu pecado. Isso é muito grandioso. A graça do Senhor te trouxe a consciência do pecado, isso é muito forte, isso é muito grandioso. Terceiro, Deus assumiu o compromisso de morte
para cumprir. E essa é a nossa certeza. Abraão, no versículo 8, pergunta ao Senhor: como eu saberei? Senhor, como eu saberei que hei de possuí-la? O Senhor deu a prova para ele, passando no meio. O Senhor entregou o seu filho para morrer no nosso lugar. Essa é a confirmação da nossa salvação. Essa é a segurança que eu e você temos em Cristo Jesus. Abraão buscou um sinal para gerar a certeza, e Deus deu. O sinal para essa geração corrupta já foi dado. Jesus morreu, ressuscitou. E é esse sinal que a gente está pregando constantemente. Não para de pregar, não vou parar de pregar, porque é isso aí que me dá vida, isso aí que gera vida, isso aí que alimenta a alma do homem. E essa geração corrupta e pervertida continua. O sinal está aí, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, confirmou a aliança que foi feita lá em Gênesis 3,15, que foi feita através de Noé, que foi feita através de Abraão, que foi feita através de Moisés, que foi feita através de Davi. Ele continuou e cumpriu. Ele cumpriu. Abraão buscou um sinal e Deus deu. O J. Kerson, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que essa tocha de fogo passando entre as partes simboliza que a glória de Deus acompanharia Israel. Enquanto Israel fizesse a sua jornada do Egito até a Canaã, na coluna de fogo e de nuvem, Deus acompanharia eles. E é isso que a gente vive. O Deus que um dia nos elegeu, nos chamou, é o mesmo Deus que vai nos glorificar para a glória do eterno Pai e Salvador. Ele começou e vai terminar essa boa obra nas nossas vidas. Ele não te elegeu lá e depois diz: agora vai, se vira. Não. O J. Kerson diz algo fenomenal, é a glória de Deus, simbolizando que Deus estaria com o povo da saída do Egito até Canaã. Deus está com você, como ele disse a Jesus, a todos os dias até a consumação dos séculos, em Mateus 28. Deus está com você desde o dia que Ele te elegeu, e Ele te elegeu desde a fundação do mundo, e Ele não te largará. Você pode até largar Deus por um momento, vai sofrer as consequências disso, por isso não largue. Todo pecado tem sua consequência, mas saiba que Deus não te largará. É a segurança eterna da nossa salvação. Deus não te largará. Deus entrou em aliança contigo voluntariamente. O F.F. Bruce diz algo tremendo também. Ele diz que essa aliança traz segurança e inspiração. O Deus que elegeu confirma até o fim aquilo que Ele prometeu. Lembra o que Abraão pediu? Um sinal. O sinal foi dado. A tocha passando no meio. Os animais cortados e ensanguentados. E a tocha fumegante passando no meio. Vou com vocês até o fim. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma coisa bem prática. O Deus que te salvou é o Deus que vai te conduzir em graça até o dia dele. Até o último dia da sua vida. O mesmo Deus que te salvou é o Deus que te conduz. Essa tocha fumegante simboliza isso. O Deus da aliança, aliança monérgica que Ele fez. Ele, monergia vem de mono. Ele fez, Ele vai garantir essa aliança. Meu querido, em nome de Jesus, saiba disso na sua caminhada diária. O Deus que te salvou é o Deus que vai te conduzir até a terra prometida, a nova Canaã, novos céus e nova terra. O Deus que te tirou do pecado, que me tirou do pecado, é o Deus que vai me conduzir até
em segurança. A palavra-chave é em segurança, até a Nova Jerusalém. E para lá que eu quero ir, e para lá que nós vamos, porque se você tem a certeza da sua salvação, você pode dizer, é para lá que eu vou. É para lá que nós vamos. Até lá tem um longo caminho, é o que a gente aprende. Abraão teve esse longo caminho. Abraão viveu 10 anos de incertezas, de loucura. Deus falava uma coisa, ele vivia tudo ao contrário, em relação à promessa da redenção futura. Mas Deus veio e falou assim, olha Abraão, fique tranquilo. Eu vou confirmar essa promessa que eu fiz lá do início. Eu vou trazer o Redentor. Pode ficar tranquilo. Você e a sua mulher não podem ter filhos, mas o Redentor vai vir através de vocês dois. Vocês vão gerar uma descendência que alcançará, que chegará no meu filho, Jesus. Pode ficar tranquilo. Eu garanto para você. Eu garanto para você. A gente aprende que não tem uma garantia melhor nesse mundo do que a garantia do próprio Deus. O homem quebrou as alianças no Antigo Testamento. Adão quebrou a aliança, sim ou não? A descendência de Noé quebrou a aliança, sim ou não? A descendência de Abraão quebrou a aliança, sim ou não? A descendência de Moisés quebrou a aliança, sim ou não? Quando Moisés fugiu, o que eles foram buscar? O bezerro de ouro. Se fosse lá no Piauí, seria um jumento de ouro. Depois de Davi, houve a quebra de aliança. Houve ou não houve? Só que houve um garantidor de tudo isso. Significa dizer que aquela tocha que passou fumegante entre as partes de um animal dividida, ia cumprir a aliança com todo mundo que quebrou lá atrás. A morte de Jesus tem um efeito retroativo. Alcança a todos que quebraram a aliança. Por quê? Porque a aliança foi feita por Ele. Por Ele. Na vida prática, isso não pode te incentivar a viver uma vida de pecado. É porque nós estamos debaixo da graça que nós vamos pecar mais? Não. Essa aliança, essa segurança de Deus deve nos levar a uma coisa: viver para a glória dEle. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, versículo 31. Então você vive hoje a lei do Senhor. Por quê? Porque essa aliança de Jesus foi justamente isso. Ele pegou aquela lei que havia sido quebrada pelo homem lá no Antigo Testamento. Ele cumpriu essa lei e pegou essa lei e colocou no coração do homem. Por que você não tem condições mais de se perder? Porque Ele colocou a lei dentro do seu coração. Como é que você vai se perder se a lei foi colocada dentro do seu coração? Ele cumpre a lei, pega a lei, abriu o teu coração, coloca a lei. E agora você vive a lei de Deus, a lei moral de Deus. Você vive os princípios de Deus. Você olha para o céu e tem um temor do Senhor. Você olha para a terra e diz, meu Deus, eu preciso honrar a Deus nessa terra. Eu preciso honrar a Deus na minha família. Eu preciso honrar a Deus no meu casamento. Eu preciso honrar a Deus com os meus filhos. Eu preciso honrar a Deus na sociedade. Eu preciso honrar a Deus na comunidade. A minha vida é uma vida... Nossa vida precisa ser uma vida de honra contínua a Deus. Nos nossos erros e tropeços, a gente vive consertando as arestas para honrar o Deus Todo-Poderoso. Para glorificar esse Deus poderoso. Para bendizer esse maravilhoso, excelso, Criador dos céus e da terra. Nunca perca essa esperança. Por isso que Hebreus 11, versículo 1, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e de fatos que não se veem. O firme fundamento é justamente essa fé que foi colocada no nosso coração. Aquilo que nós não vemos é a esperança eterna de Jesus que vai voltar para nos buscar. E essa esperança está guardada no seu coração. Porque Jesus morreu. Porque você não tinha nenhum valor. Ele morreu porque você e eu éramos pecadores.
Ele morreu porque eu e você éramos miseráveis. E agora nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança. Nesse tempo pós-moderno, muitas pessoas vivem desesperadas. Para lá e para cá, desesperadas, agoniadas. Querendo buscar no Evangelho algum atalho para resolver a sua vida, para resolver seu problema. Não preciso mais estudar para concurso, Deus vai lá e muda as bolinhas. Eu não preciso mais fazer mais nada, porque a fé move montanhas. Aí ele declara, ele determina, aí a fé faz tudo. Quer dizer, uma barganha tremenda com Deus. Vamos nos relacionar com Deus, porque Ele é o Deus da aliança. Porque um dia Ele nos gerou, conforme diz Efésios capítulo 1, estando nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados.